Queridos amigos, que a paz de Jesus continue entre nós. É uma imensa alegria podermos participar mais uma vez das atividades dessa casa, em especial neste mês, em que se celebra 83 anos de fundação do Centro Espírita Amor e Caridade. Uma data que realmente precisa ser celebrada com muita alegria, porque ter uma casa espírita de portas abertas, estudando, divulgando e praticando os ensinamentos da doutrina espírita é realmente algo que precisa ser celebrado. Então que possamos fazer a nossa homenagem aqui aos fundadores dessa casa, a todos aqueles encarnados e desencarnados que já passaram por esta casa como trabalhadores, como na diretoria desta casa, como frequentadores do Centro Espírita Amor e Caridade, o nosso abraço fraterno e as congratulações por manter esta casa funcionando, aberta, divulgando o Espiritismo. Então nós vamos dar início agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a espiritualidade amiga, por sempre nos proteger, por sempre nos amparar em todos os momentos. E pedimos a proteção para cada um de nós, para os nossos lares, para os nossos familiares, para todos aqueles que estão acompanhando as atividades online desta casa, que recebam as bênçãos de Jesus, as bênçãos de Deus. E que assim seja. Muito bem, então nós vamos hoje refletir sobre um tema chamado Espiritismo e Reforma Íntima. E no nosso título, nós colocamos ali uma borboleta, que não é simplesmente para tornar o slide inicial mais bonito, ela tem um objetivo, porque a borboleta, que é um inseto tão belo, tão colorido, né, diversas cores, diversas espécies, que muitos de nós admira pela sua beleza, é um animal que sofreu, desde o seu nascimento até o estágio adulto, que é esse que nós conhecemos, uma profunda transformação. Vários estágios de transformação que nós chamamos de metamorfose. Nós vamos mais à frente detalhar este processo, e que representa muito bem na natureza esse processo de reforma íntima, de transformação. Esse animal tão belo, ele não nasce tão belo assim, ele tem fases em que ele se transforma e que ele não é tão belo assim, que não tem asas, e no entanto ele vai se transformar e na sua fase de amadurecimento, na sua fase adulta, depois de processos de transformação, se transforma, portanto, nesta linda borboleta voando pelos campos de diversas cores. Então esse vai ser o nosso exemplo da natureza, o exemplo que nós vamos usar como uma analogia para mais tarde falarmos um pouco mais sobre essa transformação que precisamos fazer também em nós. Muito bem, então, o que é esta reforma íntima que aprendemos na doutrina espírita e que o Espiritismo vem nos ajudar a fazer? Segundo Caïbar-Schutel, na obra Fundamentos da Reforma Íntima, a reforma íntima é o renovar das esperanças interiores. Renovar esperanças interiores. A esperança, que é esse sentimento de acreditar que algo é possível. Acreditar que é possível alcançar uma meta, alcançar um objetivo. Isso é ter esperança, né? Ter esse sentimento de que é possível, que vai acontecer, de que está envolvendo a fé. E por isso Caïbar-Schutel, ele completa dizendo assim, é o renovar das esperanças interiores, tendo como meta. Qual é o objetivo da reforma íntima? Fortalecimento da fé.
é fortalecer a nossa fé em Deus, a nossa fé em nós próprios, em acreditar que é possível a solidificação do amor. Por que solidificação do amor? Porque nós já aprendemos e nós já sabemos e temos dentro de nós a semente do amor no seu sentido mais sublime, ensinado por Jesus. No processo de reforma íntima, nós precisamos aprender a consolidar, a solidificar esse sentimento dentro de nós para que possamos praticar da forma mais pura e mais sublime, conforme nos ensinou Jesus. Caibar Schutel completa a incessante busca do perdão. Então precisamos, nesse processo de reforma íntima, porque somos espíritos imperfeitos, porque erramos, porque ofendemos, porque magoamos, precisamos então ainda buscar incessantemente a prática do perdão. E de uma forma geral ele coloca o cultivo dos sentimentos positivos, todos os sentimentos positivos, a tolerância, a paciência, a compaixão, a renúncia, o respeito, a disciplina, entre tantos outros que nós poderíamos ficar aqui enunciando, virtudes que precisamos aprender a praticar, sentimentos positivos, virtudes. E a finalização no aperfeiçoamento do ser. Por que ele fala finalização no aperfeiçoamento do ser? Porque esse aperfeiçoamento, essa evolução, este progresso que todos nós estamos fazendo é um processo. Ele já começou. Nós estamos fazendo esse processo de aperfeiçoamento do ser. E a reforma íntima é a finalização, a consolidação, é continuar fazendo este processo de aperfeiçoamento do ser. De uma forma mais resumida, ainda nesta obra, Caibar Schutel, ele resume o conceito de reforma íntima, dizendo assim: reforma íntima é o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Eu destaquei em vermelho a palavra esforço. É o esforço que o ser humano, que nós devemos fazer para nos melhorar moralmente. E eu destaquei para nós refletirmos qual é o esforço verdadeiramente que estamos fazendo para nos melhorar. Qual é verdadeiramente esse esforço? Porque é necessário fazer um esforço. Muitas pessoas acabam levando uma vida, uma existência, como é dito numa música popular, deixando a vida nos levar, né? E na verdade nós é que devemos ser os condutores. Nós não podemos deixar a vida nos levar. Quer dizer, a gente fica aí, vamos ver o que vai acontecer. É necessário um esforço da nossa parte. E a reforma íntima, ela requer esforço. E por falar em esforço, nós devemos nos lembrar do ensinamento de Kardec, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai nos dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Transformação moral conseguida, obtida por meio da reforma íntima, dessa transformação interior, dessa reforma interior. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços, olha aí de novo o esforço, né? E pelos esforços que emprega para domar
suas más inclinações, os seus defeitos, os seus vícios, as suas paixões. Então, ser verdadeiramente espírita, ser verdadeiramente cristão, é seguir os ensinamentos de Jesus, promovendo essa transformação moral, fazendo esforços, porque se nós fizermos esforços verdadeiramente, nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. É por isso que muitas pessoas, quando entram na doutrina espírita, algumas acham o caminho difícil, porque na doutrina espírita, a doutrina espírita não vai dizer que Deus vai resolver o nosso problema, que Jesus vai resolver o nosso problema, vai fazer a nossa transformação, que os espíritos superiores, os nossos mentores vão fazer. Não, ela não vai dizer isso. A doutrina espírita vai nos dizer justamente que nós devemos fazer a nossa transformação porque a responsabilidade é de cada um. E para muitos, isso não é agradável de se ouvir, porque muitos preferem um caminho mais fácil. Nós não vamos comprar o nosso lugar no céu, não existe isso, né? Nós vamos conquistá-lo. Nós vamos conquistá-lo com a nossa transformação, com o nosso progresso, com a nossa evolução. Então Kardec vai nos dizer mais uma vez, é necessário, neste processo de reforma íntima, nos esforçarmos, trabalharmos para isto. E ainda no Livro dos Espíritos, tem uma questão, que é a questão 909, onde Kardec pergunta aos espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, ou seja, vencer os seus defeitos, adquirir virtudes, ser bom? Kardec vai perguntar para os espíritos, né? Se o homem poderia fazer isso pelos seus esforços. E os espíritos respondem assim: sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Tem uma interjeição. Eu fico pensando nos espíritos respondendo isso para Kardec, balançando a cabeça e dizendo: quão poucos dentre vós fazem esforços. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Essa resposta dos espíritos a Kardec é para nós um verdadeiro puxão de orelhas. Puxão de orelhas com amor, né? Porque os espíritos superiores são amorosos. Eu enxergo como um verdadeiro puxão de orelha. Quão pouco dentre nós, e eu me incluo, fazemos verdadeiros esforços para o nosso aprimoramento, para o nosso melhoramento. Nós temos uma colega que faz o estudo do Livro dos Espíritos conosco, que tem uma expressão muito interessante, muito engraçada, que eu passei a adotar. Nessas situações em que os espíritos nos dão esses puxões de orelha amorosos, né? Quando a gente estudou essa questão, ela falou assim: nossa, mas essa resposta dos espíritos para nós é uma chinelada. É a expressão que ela usa, é uma chinelada, né? É aquela chinelada que o nosso pai, a nossa mãe nos dava quando a gente era pequeno, e é a chinelada amorosa, né? Sempre foi, é uma chinelada amorosa, porque a gente está fazendo coisa errada e precisa aprender, né? Então é uma chinelada. Sim, frequentemente fazemos esforços muito insignificantes. Devemos reconhecer isso. O que lhe falta é a vontade. Está nos faltando vontade. Nós já conhecemos o que fazer. Nós já temos o nosso modelo de referência, que é Jesus, que nos ensinou o que fazer. E a lição, teoricamente, sabemos de cor. É necessário praticar. E para praticar é necessário fazer esforços. Esforços muito insignificantes, segundo os espíritos. Muito bem. No início, logo no início,
no nosso slide de título, nós colocamos uma borboleta e começamos a falar do processo de transformação da borboleta. E esse processo é interessante porque a natureza ela nos dá assim, vários exemplos interessantes a seguir. E nós vamos usar como uma analogia do nosso processo de transformação, do nosso processo de renovação interior e de reforma íntima. Neste processo, essa linda borboleta que nós conhecemos não nasce assim. Ela passa por processos de transformação. A sua origem é um ovo. A borboleta é um animal ovíparo. Então, a borboleta adulta, ela vai botar ovos. Ela coloca ovos geralmente em folhas, procura folhas resistentes para colocar os seus ovos. E depois de um certo tempo, este ovo vai eclodir e vai sair dali uma lagarta, que não é um animal tão bonito assim, né? Que nós poderíamos admirar, como é o caso da borboleta. Mas a sua origem é um ovo, é o primeiro estágio. Depois de um certo tempo, ela se transforma numa lagarta. Essa lagarta vai, durante um certo tempo, comer folhas e vai se desenvolvendo, vai crescendo. E em um determinado momento, depois de um certo tempo em que ela se alimentou bastante, adquiriu energias, ela vai se pendurar em alguma superfície e vai começar a criar em volta de si uma crisálida, né? Aquele casulo em que ela vai ficar ali dentro durante um certo tempo até amadurecer, e depois que ela amadureceu, ela própria abre esta crisálida, ela rompe, né, nessa fase que nós chamamos de pupa, ela vai abrir e ali aparece a borboleta. Olha que processo interessante, 4 estágios de transformação até se tornar um animal adulto. E o que nós podemos aprender com isso? Primeiro, que para cada um desses estágios há um certo tempo, um número de semanas ou meses, em que não é possível adiantar este tempo nos processos naturais. A natureza é assim. Ela vai se transformar numa linda borboleta, mas tem que esperar o tempo de cada um destes estágios. E assim também acontece na nossa vida. Nós vamos nos transformar em espíritos perfeitos, mas isto leva tempo. Existem estágios e nós precisamos cumprir esses estágios, fazendo esforços em cada um desses estágios, prosseguindo sempre, esforços constantes, para que possamos atingir o nosso objetivo e fazer essa transformação. Então, o primeiro exemplo interessante nessa analogia, que devemos respeitar e entender que existe um tempo para este processo de transformação, né? O outro exemplo interessante, no primeiro estágio, quando existe aqui um ovo, ninguém precisa ir lá quebrar o ovo para a lagarta sair. Ela, com o seu próprio esforço, ela vai promover a eclosão do ovo, a quebra do ovo, é o esforço dela. Quando ela sai do casulo, da crisálida, é com o seu próprio esforço. Se alguém, querendo ajudar a borboleta, antes do tempo, for lá com um canivete, com a mão, com todo cuidado, tentando abrir a crisálida para ela sair, ela não vai sair, ela vai morrer porque ainda não é hora. Porque ela precisa fazer aquele esforço e precisa esperar o tempo adequado. Então este é um outro exemplo importante. Mais uma vez, é o esforço da lagarta dentro da crisálida para que ela consiga se libertar e se transformar numa borboleta. E assim também somos nós. É necessário o nosso esforço para nos libertarmos dos nossos defeitos, das nossas falhas, dos nossos vícios, das nossas paixões. Esse esforço é necessário. Um terceiro
ensinamento importante. Neste processo, há aqui uma etapa em que a lagarta ela fica imóvel, ela se pendura e vai ser criada, ela própria cria em volta de si esse casulo, ela se interioriza por uma etapa de amadurecimento. É outra coisa que precisamos aprender a fazer e que nós vamos falar daqui a pouco. Neste processo de reforma íntima, nesse processo de transformação, de renovação, em muitos momentos é necessário nos interiorizarmos, olharmos para dentro de nós, num processo que já nos foi ensinado, que é o conhece-te a ti mesmo e que na sequência nós vamos falar. Muito bem, bonito exemplo, né? Que possamos aprender mais com a natureza. O processo de iluminação, de renovação, de transformação íntima requer disciplina e esforços constantes. Todos nós devemos lembrar daquela famosa história de Chico e Emmanuel, quando Emmanuel se apresenta para Chico Xavier como seu mentor espiritual no início dos seus trabalhos, e Emmanuel dizia a Chico como uma das primeiras lições a ele, do que seria necessário para o Chico naquele trabalho que eles iriam começar. E o Emmanuel diz para ele, são 3 coisas, Chico. A primeira, disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina, para enfatizar a importância de termos disciplina. E nós falamos em esforços, e aqui é acrescentada uma outra palavrinha, esforços constantes. Constantes. Às vezes a gente faz um esforçozinho e para. Faz um outro aqui e para. Né? A gente esforça, desanima. Esforços constantes. É isso que dá resultado. Né? Disciplina e esforços constantes. Até agora, nós falamos o que é a reforma íntima. Vamos procurar responder por que a reforma íntima. Por que fazer a reforma íntima? E a resposta é muito simples. Porque é o meio de nos libertarmos, nós já falamos aqui naquele exemplo da borboleta, de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós. Né? Então, o motivo, o porquê a reforma íntima é porque nós somos espíritos destinados à perfeição. No entanto, ainda somos imperfeitos. Somos imperfeitos, né? Temos muitos defeitos. A forma de nos libertarmos das imperfeições é promovendo essa transformação, essa reforma interior. Da mesma forma que para a borboleta se libertar, por que ela se transforma? Porque ela se liberta do casulo. Né? Então nós precisamos também nos libertar das nossas imperfeições. Por que fazer? Agora, para que a reforma íntima? Para que a reforma íntima? Para transformar o homem, naturalmente o homem aqui está no sentido de ser humano, homem e mulher, para transformar o ser humano e a partir dele toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Então a reforma íntima, que é um processo individual, que é um processo que requer esforço, e eu queria fazer uma observação, porque nós falamos do esforço, não significa que nós não podemos ter ajuda. E temos nesse processo, temos muita. Os bons espíritos que estão nos inspirando, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos dando coragem, né? De companheiros encarnados que vivem entre nós, que também nos dão suporte, que nos dão ajuda nesse processo, da doutrina espírita com seus ensinamentos que nos ajudam a compreender e nos dar caminhos, orientar como fazer esse processo. Ajuda nós teremos, mas é um processo que cada um precisa fazer. E quando cada um faz e cada um se transforma, nós estamos transformando a humanidade, que é o que nós tanto queremos. Né? Todos nós pensamos na transformação, num mundo melhor, na transformação da humanidade, em paz para o mundo. Como é que se consegue isso? Quando cada um conseguir fazer a sua própria transformação.
Nós estaremos contribuindo nesse processo. Quando fazer? Então falamos o que é, por que a reforma íntima, para quê, quando fazer a reforma íntima? A resposta é agora, já. Já estamos atrasados. Se não começamos, já estamos atrasados, mas ainda há tempo. Então, o momento é agora, já. Imediatamente. Acabou o vídeo, imediatamente nós vamos começar a fazer a reforma íntima. Não há mais o que esperar. O tempo passa, todos os minutos são preciosos para as conquistas que nós precisamos fazer no nosso íntimo, no nosso interior. Tem muitas pessoas que se utilizam, às vezes num tom de brincadeira ou equivocadamente, de um princípio básico da doutrina espírita, que é a reencarnação, para dizer assim: eu vou deixar para outra encarnação, vou deixar para a próxima encarnação, vou deixar para depois. Aliás, nós temos, muitos de nós, esse hábito de deixar para depois. A nossa reforma íntima não pode ficar para depois. Não pode ficar para depois. Ela precisa iniciar, se já não iniciamos, ela precisa iniciar já e ser um processo constante de aperfeiçoamento. Não dá para deixar para outra encarnação. Apesar de sabermos que teremos outras oportunidades, a nossa existência hoje, ela é preciosa. Ela é preciosa. É uma dádiva de Deus e nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isto, para promover a nossa reforma interior, a nossa transformação, para progredirmos moralmente. A humanidade conseguiu progredir muito do ponto de vista material e intelectual, mas ainda estamos longe do nosso objetivo final, dessa transformação moral, né, de nos transformarmos em espíritos puros. Bom, já respondemos algumas perguntas. O que é, por quê, para que é a reforma íntima, quando fazer, e agora todos nós estamos aí com essa cara, né, meio assustado, nos perguntando, de cabelos em pés, talvez, e como fazer a reforma íntima? Como é que se faz? Como é que se faz a reforma íntima? Vamos tentar responder. A reforma íntima, ela tem as suas bases num conhecimento simples, já de muito tempo, e que Kardec vai resgatar na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta para os espíritos qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal. E os espíritos vão nos responder de uma forma simples, objetiva e direta. Meio prático. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio da antiguidade a que ele se refere é Sócrates. E aí está a base de como fazer a reforma íntima. Primeiro passo, conhece-te a ti mesmo. Nos conhecer. Nós achamos que nos conhecemos, mas não nos conhecemos. Essa etapa, ela equivale, na analogia que fizemos da borboleta, àquela etapa onde a borboleta fica dentro de um casulo. Ela se interioriza. É isso. E a gente precisa desse momento, de um momento de interiorização, de olhar para dentro de nós, de nos conhecer, saber quais são os nossos defeitos e o que precisa ser transformado, o que precisa ser reformado dentro de nós. Se nós não fizermos esse diagnóstico, nós não vamos conseguir transformar, porque nós não sabemos nem o que transformar. Não é isso? Quando alguém tem uma doença e vai num médico, ele vai ser curado com a ajuda do médico, porque o médico vai fazer ele uma série de perguntas para diagnosticar de forma precisa e correta o problema que ele tem, para depois medicar, para depois curar. Então, o primeiro ponto importante, essencial, na reforma íntima, o primeiro deles
é fazer esse diagnóstico de forma sincera, objetiva, com você mesmo. Não é perguntar para o outro. Podemos até ouvir o outro, mas é você se olhar para dentro. O que eu preciso melhorar? Quais são os meus defeitos? Quais são os meus pontos positivos e que eu preciso aperfeiçoar, manter, continuar? Então é esse processo do conhece-te a ti mesmo, de fazer esse diagnóstico interior, é o primeiro e dos mais importantes passos para a reforma íntima. De novo, se nós não sabemos o que reformar, o que vamos reformar? Então aqui, no conhece-te a ti mesmo, é realmente fazer esse diagnóstico preciso. Santo Agostinho, espírito que na codificação tem uma contribuição muito importante, ele diz assim: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Ele vai dizer que a chave para abrir, para iniciar esse processo de renovação é o conhecimento de si mesmo. E ele dá detalhes, porque nessa pergunta 919, na sequência, Kardec pergunta: tá bom, conhece a ti mesmo, concordo, é um ensinamento antigo, mas como? O difícil é isso, como é que eu faço para me conhecer? E aí Santo Agostinho vai dar uma receita prática que ele utilizava, e aí ele vai dar o exemplo dele, do que ele viveu e do que ele fez. Ele vai dizer assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Então o Espírito Santo Agostinho dizendo o que ele fazia nesse processo de autoconhecimento. Ao fim de cada dia, olha a disciplina e olha o esforço constante, ao fim de cada dia, não um dia só não, ao fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Eu destaquei em vermelho, porque é para fazer um interrogatório sincero, honesto. Interrogava a minha consciência, passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Olha só. Foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. A cada dia, no final do dia, antes de dormirmos, vamos fazer este inventário do dia. O que nós fizemos? Como foi o nosso dia? Vamos refletir, esse momento de interiorização. O que eu poderia ter feito melhor? Será que eu magoei alguém? Será que eu fiz alguma coisa errada que eu precisaria melhorar? Vamos fazer essa análise, essa autoanálise. E no dia seguinte, procurar nos lembrar disso e ir corrigindo. Aos poucos, dentro do tempo e do processo que é natural. Novamente, o espírito Caibar Schutel, em Fundamentos da Reforma Espírita, como fazer a reforma? Ele vai dizer assim: a reforma íntima constitui-se de atos isolados no dia a dia do encarnado. Então são aquelas várias experiências pequenas, isoladas do dia a dia, na nossa relação dentro de casa, marido, esposa, com filhos, com amigos, no trabalho, na fila, e hoje a gente enfrenta bastante fila, em todas as situações que nós estivermos, todas as situações, atos isolados, pequenos. Como é que nós estamos agindo? Como é que eu estou olhando para o meu próximo? Será que eu estou olhando para o meu próximo, que precisa de ajuda? Como é que eu estou me relacionando com o outro? Será que eu estou tendo paciência? Será que eu estou respeitando? Será que eu não estou ofendendo, magoando? Será que eu não estou falando mal dos outros? Será que eu não estou replicando notícias que eu não sei nem se são verdadeiras, eu estou passando para frente? Enfim, em todos esses atos isolados, pequenos do nosso dia a dia, ali que começa. Ali que começa. E aí ele vai dizer que é nesses atos isolados, levando a melhorar-se nas suas mais variadas atitudes. Então,
Começa nessas atitudes, para depois, ampliando o contexto, alterar conduta. E aí passa a ser natural, né, esses atos, tornando-a cada vez mais próxima do comportamento ideal e cristão. Né? Olha que lição de como fazer a reforma íntima. Concluindo as nossas reflexões, nós podemos dizer o seguinte: sem conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. Sem diagnóstico preciso e correto, não há cura. Então, da mesma forma, sem esse diagnóstico, sem esse conhecimento, sem nos avaliarmos, sem fazermos essa autoanálise, não tem reforma íntima. É o primeiro passo. A reforma íntima é um processo. Então, não esperemos também uma mudança abrupta do dia para a noite. A gente tem que ter paciência, tem que ter disciplina e tem que ter esforço constante. Vamos lembrar mais uma vez do exemplo da borboleta. Há um tempo para cada estágio e é importante permanecer, persistir. A reforma íntima é um processo, ela vai acontecendo ao longo do tempo. O conhecimento de nós mesmos deve ser um trabalho de boa vontade. A gente não tem que fazer de má vontade, não, como se estivesse obrigado. Não, de boa vontade, bem-humorado, com alegria. E devemos nos sentir felizes ao realizá-lo, porque estamos fazendo algo para o nosso bem, para sermos felizes, para sermos melhores. Esse processo, né, de reforma íntima e a disposição de nos conhecermos, ele pode acontecer de duas maneiras, ele vai acontecer de duas maneiras. Ele pode surgir naturalmente, essa vontade de promover a reforma interior, de nos conhecer, né, como fruto do nosso amadurecimento espiritual, como fruto do amadurecimento espiritual de cada um. Chega um momento que a gente vai amadurecer e vai entender, está na hora, eu preciso fazer a minha reforma interior, eu preciso me transformar, eu preciso evoluir moralmente. Vai acontecer normalmente, né, naturalmente. Ou então, se não acontecer pelo nosso amadurecimento, vai acontecer de forma provocada pela ação do sofrimento renovador, da dor, do sofrimento, né? Que é sofrimento renovador, que sensibiliza a criatura e desperta para os valores novos do Espírito. É o que nós já aprendemos. Se a gente não consegue evoluir por amor, a gente evolui e se transforma pelo sofrimento, pela dor. Cabe a cada um de nós escolher. Nós podemos seguir um caminho mais natural, onde nós, com boa vontade, com os nossos esforços, de maneira alegre, resignada, parte para o trabalho, para fazer esse esforço de renovação interior. Ou então nós vamos fazer da mesma forma, só que por um caminho mais doloroso, né? Mas da mesma forma renovador. O sofrimento, muitas das vezes em nossa vida, vai nos promover e vai nos fazer essas reflexões. Puxa, por que eu estou sofrendo? Por que está assim? Como melhorar? E a resposta, a doutrina espírita tem. A resposta é: promova a sua transformação. O verdadeiro espírita é aquele que está promovendo a sua transformação moral e fazendo esforços para dominar as suas más inclinações. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê forças para promovermos a nossa transformação interior. Graças a Deus.